Mais um clássico da literatura brasileira. Que felicidade, que alegria conhecer mais um escritor do nosso grande país e terminar a leitura dele e falar: caramba, que bom que eu li, que bom. Fiquei muito empolgada com Os Ratos, de Dionélio Machado, escritor gaúcho. Ele nasceu em Quaraí, no Rio Grande do Sul, e ele foi de uma família muito pobre, uma família bem humilde. O início de vida do Dionélio foi trágico. O pai dele foi assassinado quando ele era bem pequeno. Aos 8 anos ele já trabalhava vendendo bilhetes de loteria na rua. Aos 12 ele já era servente de um jornal. E foi ali naquele jornal que ele despertou então seu grande amor, sua curiosidade pelo jornalismo, pela literatura. Ele seguiu estudando, fez medicina em Porto Alegre, depois foi para o Rio de Janeiro fazer psiquiatria. Quando a gente descobre isso, de que Dionélio era psiquiatra, a gente entende melhor essa escrita dele, o estilo de narrativa que nós temos aqui, que mexe muito com essa questão psicológica, não só dos personagens, mas até com a nossa, que eu fiquei aflita lendo esse livro. O Dionélio é um escritor que eu sei da existência dele já tem um tempo. Em 2021, bem no finalzinho, em dezembro, eu comecei a pesquisar vencedores do Prêmio Jabuti na categoria romance literário. Por quê? Em 2022, o meu projeto literário era ler um vencedor do Jabuti na categoria romance literário, um por mês. E claro que eu fui buscar qual foi o vencedor de 1981, ano que eu nasci. E aí eu vi que tinha sido Endiabrados, Dionélio Machado. Comecei a pesquisar para comprar esse livro, não encontrei, gente. Hoje eu entrei no site da Amazon para confirmar, realmente ainda não tem. E você tem a opção de clicar para comprar. Quando aparecer o livro, a Amazon finaliza a compra. Tô esperando, gente. Não tem. E eu achei interessante porque outros livros dele eu busco, não encontro também o Louco do Cati, que divide com Os Ratos aí a condição de obras-primas do Dionélio. São esses dois livros, os principais, mas o magnum opus é de fato Os Ratos. Magnum opus é o principal livro do escritor. E é muito difícil encontrar esses outros livros dele. Esse aqui, por exemplo, a Todavia republicou, né, trouxe pra gente em 2022 e agora nesse ano tá assim muito em evidência porque é uma das leituras obrigatórias para a FUVEST esse ano, então tem muita gente lendo aí e a Todavia podia, né, trazer os outros também, principalmente Endiabrados, uma vez que foi vencedor do Jabuti. Tem que ter, gente. A gente precisa publicar esses livros, eu quero muito ler. Mas por agora o que temos aqui então é Os Ratos. Dionélio Machado foi um escritor reconhecido tardiamente, uma pena, né? Deveria ter sido antes, para incentivar ainda mais. A literatura nunca foi a sua profissão, de fato, ele trabalhou enquanto médico, psiquiatra, e a literatura entrava ali como um complemento, como uma necessidade da alma, com certeza, né? Ele chegou a fundar jornal, ele era militante comunista, ele teve uma história de vida aí bem ativa, ele era amigo de Graciliano Ramos, inclusive o Graciliano incentivou ele escrever esse livro aqui, porque esse livro foi inspirado numa situação da mãe do Dionélio. Ela sonhou que uns ratos tinham subido em cima de uma mesa e roído o dinheiro que estava lá em cima. Aí ela compartilhou esse sonho com o Dionélio e ele ficou com essa ideia na cabeça. Ele demorou 10 anos para escrever esse livro aqui. Publicado em 1935, naquela época em que a gente estava vivendo a Era Vargas, e a gente percebe que a Era Vargas de alguma maneira está aqui nesse livro, quando as pessoas estavam saindo do meio rural, buscando as grandes cidades, os grandes centros, em busca de uma vida melhor, uma vida mais confortável financeiramente. E aqui a gente vai ter uma família que não teve êxito, uma família que migrou ali do meio
rural, foi para uma grande cidade e está passando grandes apertos. É um livro que é considerado romance da década de 30, faz parte aí desse movimento literário que foi modernista, e aqui dentro dessa segunda fase da literatura modernista traz pra gente essa crítica social, levantando essas questões políticos-sociais, mostrando as mazelas, mostrando as dificuldades. Um livro que pertence a uma fase muito interessante, eu falo palavrão aqui, é muito interessante da literatura brasileira, que tem inúmeros clássicos. Foi uma época de ouro para a literatura. Minha colinha caiu. E então o que a gente vai ter aqui é um livro mostrando pra gente essa dificuldade, como eu disse, de uma família que vive numa grande cidade, muito provavelmente Porto Alegre, não está escrito aqui que é Porto Alegre, mas dá para entender que fica subentendido, né? O nosso personagem principal, Naziazeno Machado. A gente começa o livro vendo o leiteiro expor a situação de dívida dele, gritando lá na porta da casa dele, bem de manhãzinha, deixa o leite ali e fala: olha, amanhã, se eu não tiver o meu dinheiro, eu vou suspender o fornecimento de leite. Lembrando, para vocês que são bem jovens, antigamente não tinha mercado à disposição em qualquer esquina. Muitas coisas elas eram fornecidas, leite, queijo, manteiga, várias outras coisas eram fornecidas. Não tinha essa facilidade que temos hoje. Imagina 100 anos atrás. Era bem diferente a condição de comércio. E aqui então tem o leiteiro que fornece esse leite para as famílias e dá esse chamado nele ali. Os vizinhos ouvem, é uma coisa humilhante. Ele se sente muito diminuído, muito ofendido com essa situação, mas ele entende que ele precisa pagar. Ele até tenta minimizar a situação com a esposa. Ele fala: olha, quando eu era pequenininho lá na minha cidade, e aí deixa claro que ele é do interior, quando eu era pequenininho na minha cidade, eu nem tinha leite para tomar, minha mãe fazia água com açúcar e ficou tudo certo. Aí a Adelaide, que é a esposa, fica indignada de ouvir isso dele. Fala: caramba, não tô ouvindo isso de você. A gente tem um filho, o Mainho precisa de leite. O Mainho é um menino que passou há pouco tempo por uma situação de adoecimento, precisou de médico. Naziazeno está devendo o médico até hoje. Naziazeno tem fama de mal pagador. E ela fala: você vai deixar o nosso filho sem leite? Ele precisa disso para complementar a alimentação dele? Não acredito. O Mainho tem quase 4 anos, então realmente precisa ainda de ter essa complementação. E a gente fica com dó da esposa, da Adelaide, que precisa cuidar do filho, não tem condição de sair para trabalhar e depende desse marido, que é servidor público, que ganha muito pouco e ele não consegue pagar todas as dívidas do mês e vai virando um ciclo, uma situação horrorosa. Então a gente tem essa família num desespero, num momento angustiante. Naziazeno sai de casa bem de manhãzinha para tentar resolver essa situação, para arrumar esse dinheiro emprestado. Ele vai pedir esse dinheiro emprestado ao chefe dele, que vai negar. Aqui dentro do livro vocês verão a situação que isso se dá. Ele vai tentar com outras pessoas. Por fim, ele vai, com a ajuda de outros 2 amigos, recorrer a agiotas, a pessoas desconhecidas. Eles vão começar a perambular pela grande cidade, que muito provavelmente é Porto Alegre, né? Eu acredito que seja. E eles vão perambulando no desespero, na aflição, procurando pessoas que vivem nesse submundo. Agiotagem, essas coisas, né, mais duvidosas. Em um certo momento, Naziazeno vai pedir um dinheiro emprestado para almoçar. Aí a pessoa vai dar 5.000 contos de réis para ele. Ele vai pegar esse dinheiro, não vai almoçar. Ele vai lá para uma espécie de cassino,
um lugarzinho ali, bem escondido, que tem jogatina, ele vai pra roleta. Essa parte me deu uma aflição, vocês não estão entendendo. Eu fiquei aflita, de verdade. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com muita raiva, sabe? É da falta de esperteza que esse homem, ele não tem esperteza nenhuma, gente. Ou é desespero demais, não dá para julgar muito bem, só estando na situação dele para saber como que a gente agiria. Mas eu espero que se eu tivesse numa situação daquela, eu espero que eu, né, tenha uma situação emocional mais equilibrada que a dele. Muito bom a escrita toda. E de acordo com que a gente vai avançando nessa escrita, vale a pena deixar bem claro, o narrador é em terceira pessoa onisciente. Ele está ali reproduzindo em muitos momentos os pensamentos do Nazianzen. Então a gente vai conhecendo o perfil psicológico dele ainda melhor, uma vez que seus pensamentos estão expostos aqui no livro, né? E em várias partes eu interpretei Nazianzen como um homem fraco, preguiçoso, minha interpretação, tá? Eu vou ler um trecho pequenininho aqui para vocês, para dar uma pincelada do perfil dele enquanto servidor público. Veja bem. O trabalho de Nazianzen é monótono, consiste em copiar num grande livro cheio de grades certos papéis em forma de faturas. É preciso antes submetê-los a uma conferência, ver se as operações de cálculos estão certas. São notas de consumo de materiais, há sempre multiplicações e adições a fazer. O serviço, porém, não exige pressa, não necessita estar em dia. Nazianzen leva um atraso de uns bons 10 meses. Serviço simples, serviço fácil, o homem leva um atraso de praticamente um ano. Para mim, aqui mostra boa parte dele enquanto profissional. Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que só protela, adia as coisas, mostra uma fraqueza, na minha opinião, tá? Então, assim, por esse e vários outros pontos aqui do livro, eu fui criando uma antipatia por ele. Não gostei dele, mas eu fiquei com dó, não dele, mas da Adelaide e do Mainho, deles lá na casa, esperando dinheiro, esperando que o fornecimento desse leite não seja interrompido. É por eles que eu fiquei aflita, é por eles que eu fiquei na torcida de que Nazianzen conseguisse esse dinheiro. Aqui eu vi em alguns momentos, algumas semelhanças do Nazianzen com o Fabiano de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Não tô querendo dizer que um copiou o outro, tá? Mas eu vi uma certa semelhança. Quem leu Vidas Secas lembra que o Fabiano, em alguns momentos, ele se comparava a um homem cabra. Ele se via meio como bicho, porque ele não conseguia se desenvolver plenamente enquanto humano, da maneira que ele sabia que ele precisava ser. Quem lembra disso? E inclusive as pessoas, elas abusavam muito do Fabiano, porque as pessoas viam essa condição de que ele era um homem menos capacitado intelectualmente. Aqui me fez reconhecer um pouco isso. O Nazianzen seria um rato, né? Não só ele, mas esses outros amigos dele que vão ajudá-lo nessa jornada de conseguir o dinheiro, esses amigos junto do Nazianzen serão como ratos, andando naquele submundo, oprimidos, humilhados, feito animais coagidos por um sistema capitalista, onde o dinheiro ou engrandece a pessoa ou diminui. São homens diminuídos nesse capitalismo, mas os amigos dele pelo menos têm ali alguma esperteza para negociar, para fazer algumas transações, e são eles que vão realmente ser o apoio ali.
Quando você tem amigos, você tem tudo. Ou, no caso dele aqui não tem nada, mas pelo menos tem amigos que vão apoiá-lo, que vão ajudá-lo, que vão tomar a dor de Nazianzen para si, né? E é uma parte importante. E a própria movimentação deles nessa grande cidade vai ser uma coisa que lembra mesmo os ratos correndo para lá e para cá, se escondendo, tentando ter alguma coisinha ali, né, pegar alguma coisa. Então assim, dá pra gente sentir que os ratos são eles. Eu acho que aqui o tempo também é um rato que vai roendo as horas, que vai deixando tudo mais desesperador. Vejo por essa vibe também. E aqui tem uma hora que eu acho interessante, porque o Nazianzen vê um conhecido dele que mora numa chácara e ele tem várias plantações ali, coisinhas poucas, né, de horta, e essa horta dá àquela família que mora naquela chácara um sustento mais digno. E ele fica pensando, né, de como seria bom ter uma terrinha para poder plantar. Então é o avesso do que a era Vargas estava vivendo ali, onde pessoas buscavam os grandes centros em busca de uma vida mais confortável. Nazianzen, naquela condição humilhante de oprimido, de angústia em busca desse dinheiro que nunca vai suprir suas necessidades, ele sabe que isso é uma bola de neve. Ele olha para aquele conhecido com aquela chacrinha e lamenta, não tá naquela condição mais digna. Então assim, é um oposto aqui bem interessante. Eu achei que tem um estilo de escrita que lembra muito a literatura russa. Sou apaixonada pela literatura russa. Eles exploram muito esse lado psíquico, esse lado das angústias, dos adoecimentos emocionais, mentais das pessoas, né? E esse livro tem essa proposta também, que me fez pensar muito nessa vibe russa. Um livro fabuloso, muito fácil de ser lido. Eu acredito que dá pra gente entregar esse livro aqui para uma criança de 12 anos e incentivar a leitura. Aí você me fala, Vivian, aos 12 anos a pessoa não vai entender nada disso. De fato, não vai entender o livro. Mas para você ter um amadurecimento literário, você precisa começar em algum momento, não é verdade? Eu comecei a ler os clássicos aos 12. Eu li Machado, Jorge Amado. Entendi naquela época? Claro que não. Mas me emocionou, me tocou. E isso foi importante, né, para o meu desenvolvimento. Não estou dizendo aqui que eu sou uma grande leitora, mas despertou o meu interesse pela literatura, por esses grandes clássicos. Claro que eu não vou entender tudo, nunca. A gente sempre vai interpretar de acordo com a nossa vivência, com as nossas possibilidades ali daquele momento. Mas eu acho muito importante começar cedo, sabe? E esse livro é fácil de ser lido. Então eu sugiro que entregue um livro assim para uma criança de 12 anos, incentivando essa iniciação em grandes clássicos da literatura brasileira, da mundial também. Muito bom, mesmo. Fiquei muito encantada com tudo que eu vi aqui nesse livro, que me fez ficar com raiva. Criei antipatia pelo Nazianzen, mas torci para ele conseguir os 53 mil contos de réis, devido à minha consideração a Adelaide e Mainho, que estavam lá esperando por este grande feito desse homem. Com que dinheiro ele vai pagar as próximas dívidas? Não sabemos. Vai ser um eterno sofrimento a vida desse homem. Um cidadão que nunca vai ter uma paz nesse sistema capitalista, né? Muito bom. Agora eu quero conversar com vocês sobre o finalzinho desse livro, e aí vai ser um spoiler. Se você não quer spoiler, pare este vídeo por aqui. Agradeço o seu tempo, agradeço a sua companhia, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, tá? Se inscreve aí no canal. Muito obrigada, beijo, até a próxima.
E agora a gente vai falar do finalzinho desse livro. O que eu entendi aqui, gente? Eu sei que ele conseguiu o dinheiro. Ele levou o dinheiro para casa, ele sanou inclusive uma outra dívida de um sapato da esposa que estava ali no concerto, ó, há tempos. Estava muito tempo lá parado. Ele foi lá, pegou, era um pé, não era nem um par, gente, era um pé do sapato. Ele conseguiu pagar essa dívida, foi para casa, comprou até uns brinquedinhos improvisados lá pro manhinho. E aí conversou com a esposa, pegou o dinheiro, colocou em cima da mesa lá da cozinha. Ele não queria nem um enfrentamento com esse leiteiro, ele não queria nem ver a cara dele no outro dia. Ele só queria que o leiteiro abrisse a porta da cozinha, visse o dinheiro, pegasse e deixasse o leite. Então ele deixou esse dinheiro lá em cima. Nazianzen estava tão perturbado, tão angustiado, como ele mesmo fala, ele estava com a cabeça vazia e pesada, que ele nem conseguia dormir. Ele deitou para dormir, mas os pensamentos vinham borbulhando, vinham aos montes assim, e aquilo não deixava ele entrar num sono. Mas o dinheiro estava lá, pro leiteiro. De repente, ele tem um sonho. Nesse sonho, a mesa onde ele deixou o dinheiro estava com migalhas de pão, e ratos sobem à mesa para poder comer essas migalhas de pão e roem também o dinheiro. Eram só 3 notas, uma de 50 mil, 2 mil e 1.000, completando os 53 mil réis. E essas 3 notas foram roídas pelos ratos. O Nazianzen percebe o barulhinho dos ratos roendo aquele dinheiro, mas ele está tão cansado, isso no sonho, ele está tão cansado, aquele homem fraco, sem atitude na vida, ele não consegue nem levantar para tentar salvar esse dinheiro. Ele simplesmente deixa acontecer. Mas foi um sonho, tá? Então depois a gente tem aqui no último parágrafo a finalização dessa história. Eu vou ler para vocês entenderem aqui o que eu vou falar depois, certo? Vou ler aqui então o último parágrafo. Um baque brusco do portão, uma volta sem cuidado da chave, a porta que se abre com força arrastando, mas um breve silêncio, como que uma suspensão. Depois ele ouve que lhe despejam, abre parênteses, o leiteiro tinha ameaçado cortar-lhe o leite, fecha parênteses, que lhe despejam festivamente o leite, abre parênteses, o jorro é forte, cantante, vem de muito alto, fecha parênteses. Fecham furtivamente a porta, escapam passos leves pelo pátio, nem se ouve o portão bater, e ele dorme. Assim finaliza o livro. Eu fiquei pensando, será que os ratos foram o sonho? Ou será que esse último parágrafo é que de fato foi o sonho? Será que esse último parágrafo, em que o leiteiro entra na casa e despeja o leite na panela, é que foi o sonho? Será? Que nesse momento ele dorme. E ele dorme. Ou ele esperou o leiteiro de fato chegar naquela casa e despejar o leite, e aí sim o cérebro dele teve paz, deu gatilho ali, ele falou, agora eu posso descansar, e aí ele apagou de repente. Ou, isso é coisa da minha cabeça, tá? Ou de repente, ele sonhou, ele estava tão perturbado, e se a parte do rato foi verdadeira, se esses ratos roeram esse dinheiro, e aí depois ele só sonhou que o leiteiro entregou o leite. Ai, meu Deus. Eu vou abrir essa possibilidade. Sei que pode ser uma grande viagem da minha cabeça, e eu viajo mesmo, tá? Eu faço isso com frequência. Mas eu queria deixar aqui. O que vocês acham dessa minha hipótese, hein? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pelo seu tempo. Tchau!